Seja bem-vindo à STPTV. Hoje recebo em estúdio NBC. O motivo de o convidar a vir aqui ao nosso espaço está ligado à peça Ruínas, que estreou em Lisboa numa altura em que o mundo enfrenta a maior crise de refugiados, segundo se diz, a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Mas a nossa conversa irá muito para além de tudo isso. Antes de começarmos, veja uma reportagem sobre o tema. O musical Ruínas, aclamada peça da norte-americana Lynn Nottage, premiada com o Pulitzer em 2009, conta-nos as histórias dramáticas de violação e escravatura de 6 mulheres congolesas fugidas da guerra, a partir de testemunhos reais recolhidos pela autora num campo de refugiados no Uganda. O cenário ficcionado é um bar-bordel na fronteira da República Democrática do Congo. Esta é uma peça que sem dúvida não deve ser perdida e que pode ver em breve no Teatro do Bairro. Hoje vamos estar à conversa com um dos seus protagonistas. Como eu disse, a conversa com a NBC só pode ir muito, mas mesmo muito, para além da peça Ruínas. É um músico que eu aprendi a admirar, não de agora, de muito tempo. Era alguém que eu tinha ideia em trazer aqui para este programa desde o primeiro dia e, por diversas razões, e se calhar vão perceber o porquê dessa minha vontade enorme de o trazer aqui. NBC, obrigado por estares aqui também. comigo Muito e por obrigado estares na pelo convite. STPTV. Com certeza. Isto é o seguinte. Timóteo Tini dos Santos. Há nome mais São Tomense do que esse? Só se for trovoada. Ou Costa. Ou Costa, mas mais trovoada, sim. Tini é absolutamente São Tomé, sim. Completamente São Tomense. Assumidíssimo. Como é que tu te sentes? Enquanto Como São é que tu vives essa tua São Tomensidade? Boa palavra, gosto muito dessa palavra, São Tomensidade. E estava a pensar em dizê-la. Como é que eu vivo? Vivo em perfeitas condições, completamente de saúde, em absoluta consonância com as minhas raízes e com o meu estado atual. Uma vez que os meus pais fizeram-me esse grande favor de nunca me libertarem dessa santomensidade e de me terem ensinado desde do berço, e desde o momento em que vim para Portugal com 5 anos, nunca me omitiram o que é o safu, o que é banana pão, o que é todas essas nossas comidas, e portanto estou em perfeita consonância, apesar de não estar em São Tomé, mas vivo no coração absolutamente São Tomense. Absolutamente São Tomense. Isso é muito estranho, porque quando se pensa em ti, sobretudo enquanto persona, enquanto personagem pública, enquanto músico, e um músico quase que icónico em termos daquele nicho alternativo e que entende a música alternativa dessa forma, raramente se olha para ti e se vê um São Tomense. Sim, compreendo. Existe essa dificuldade. Tu convives bem com isso, com o facto do próprio São Tomense, por exemplo, olhar para ti e dizer: bem, o NBC é um grande músico, orgulha-me saber que ele é São Tomense e tal, mas há ali qualquer coisa que não é São Tomense no sentido em que se quer definir a São Tomensidade. Que eu estou contra, como é óbvio, né? Que fique claro. Mas estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Compreendo perfeitamente. Estava aqui a tentar interiorizar essa situação para depois poder me exprimir sobre ela. Vou tentar dar um exemplo. O Sean Connery, que é um ator inglês, faz filmes americanos. Nunca ninguém lhe faz nenhuma pergunta em relação a isso. Sim, ele é Os ingleses... escocês. Exatamente. E nacionalista escocês. Com certeza. E ele, neste momento, é um Sir. Não deixa de fazer filmes americanos. Portanto, às vezes nós deturpamos um bocadinho esse nacionalismo exacerbado que temos dentro de nós para acharmos que, eventualmente, eu deveria estar a fazer músicas com um cheiro provavelmente mais africanizado. A realidade é que eu não cresci em África. Cresci em Portugal. Tenho, musicalmente, outro tipo de raízes. O que acontece é que, no meu berço, portanto, o biberon que os meus pais me deram é de São Tomé. Esse eu não esqueço. Inclusivamente, posso dar aqui uma informação, que é uma informação quase que se fosse em off, faria até mais sentido. Estamos a conversar. Exatamente. Eu, durante anos e anos, neguei fazer a nacionalidade portuguesa. Eu neguei isso, porque não queria ser português, porque achava que não fazia sentido, apesar de não viver em São Tomé. Mas por questões meramente socioeconómicas, fui obrigado a ter que fazer. Porque se eu quisesse comprar uma casa, ou se quisesse comprar um carro, uma coisa qualquer, na altura não me davam essa possibilidade, sendo estrangeiro. Ou teria mais dificuldades. Só por isso é que eu tive que ser obrigado a fazer uma documentação. Caso contrário, não faria. Nunca neguei as minhas raízes. Agora, o que acontece é que eu cresci em 1974, vim para Portugal em 1980, e acontece que
a música que me fez aproximar daquilo que eu sou enquanto pessoa foi o rap. É uma coisa interessante o que estás a dizer. Deixa-me interromper-te. Eu sei que ias dizer coisas muito mais importantes. E já lá vamos ao hip-hop e ao rap. Que é o seguinte. Essa parte da identidade e das pertenças, para mim, é muito interessante. E é interessante porquê? Porque, primeiro, nós, e quando eu digo nós, estou-me a referir aos São Tomenses, se calhar a grande parte de África, que temos, enfim, nações e nacionalidades que estão a ser feitas, são muito recentes, efetivamente, e ainda existe muita pouca margem para entender que dentro daquela construção, que são as nações e que são as nacionalidades, e que são, obviamente, também as identidades, cada um constrói a sua de forma também pessoal, se bem que assumindo aquilo que é coletivo. Existe muita dificuldade, enfim, nos nossos países em entender isso. Bem, é obviamente que nos nossos e nos outros todos. Não é só uma questão só africana. Aliás, nações com muitos mais anos do que nós, existem franjas consideráveis dentro do seu tecido social que não aceitam, de facto, o outro como sendo bem-vindo, como fazendo também parte de nós. Portanto, quanto a isso, acho que estás à vontade. Estou. Inclusivamente, no meu press release para todo o mundo, estará sempre Timóteo de Deus, músico de São Tomé e Príncipe. É essa a minha identidade. Não está lá músico português. Isso é interessante. Começaste há bocado a falar do hip-hop. Filhos de Deus Menor. Sim. Foi a vossa primeira banda, a primeira banda em que estiveste. Portanto, começaste mesmo com o rap, como linguagem, e o hip-hop como discurso. Eu ainda me lembro de vos ouvir. Sério? Eu, sinceramente, ainda me lembro de vos ouvir. Isso é muito interessante. Estava a comentar com o Hernán Miguel, um dia desses, enfim, todo esse início de movimento, e estávamos a falar dos nomes e das pessoas, onde é que elas estão agora, e como é que algumas progrediram, como é que outras evoluíram, onde, enfim, geograficamente onde é que estão e tal, que houve aqui uma enorme dispersão. Enfim, considerando, e tomamos como ponto de partida a República e todo o movimento à volta, enfim, muito na onda do bairro alto daquela altura e por ali, e aconteceu uma coisa curiosa, que foi a perceber-me que todo aquele movimento inicial, que houve sempre são tomenses ligados ao movimento, ao início, e até hoje, ao início do movimento hip-hop em Portugal. E com grande influência no próprio movimento. Para um país pequeno, nós nem sequer temos a noção dessa nossa influência em Lisboa. Claro, é muito interessante o que estás a dizer, porque na verdade, olha, eu espero que os são tomenses que possam estar a ver este programa, e queria mesmo que estivessem a ver, para que olhassem bem nos meus olhos e que pudessem entender exatamente o que eu estou aqui a dizer. E no caso, conforme falavas, o Valete é um artista são tomense. Se formos a ver, o Valete é um rapper que nasceu em Portugal, também são tomense. As pessoas se identificam como sendo de São Tomé, mas ele raramente fala de São Tomé nas suas músicas, não é? Sim. Portanto, que diferença é que existe, então... na intimidade e enfim, no seu âmbito pessoal, que é um São Tomense muito assumido. Isso sem dúvida nenhuma. Acontece que nós talvez precisássemos um pouco daquilo que Cabo Verde tem em relação aos seus artistas. Nós, enquanto São Tomenses. Eu cresci a ouvir Sangazusa. Até hoje é uma banda que faz parte do meu íntimo. Isto é mesmo assim. A minha base enquanto ser humano no fundo dessa base está Zé nunca cantei nem lundo. Isto sou eu. África Negra, né? Portanto, também Sangazusa, mas primeiramente África Negra, né? Portanto, esta é a minha base enquanto pessoa. Tudo o resto que fui acumulando depois, Public Enemy, toda a americanização de mim próprio, advém daquilo que os meus pais tinham lá em casa, dos discos, África Negra e músicas de Cabo Verde também, que fizeram esta personagem que existe aqui, esta musicalidade que eu tento fazer, é essa a raiz dela. Possivelmente há uma necessidade também de espaço temporal para que se possa concluir o ciclo e possivelmente eu irei fazer música com mais raiz africana. Eu estou-te a ver a fazer algumas coisas tendo como base a rumba de São Tomé. Sempre na onda do discurso hip-hop e tal. Possível. Até, enfim,
solo, eletrónico, como quiseres, mas estou-te a ver a fazer esse percurso. Sim. Com certeza. Que, aliás, até acaba por ser um percurso mais ou menos normal, Claro. com alguns músicos com base no hip-hop. Tu, quando começaste com rap, quem eram as tuas referências, inicialmente? Sim, nessa altura, eu, sem dúvida nenhuma, que éramos Public Enemy. Essa foi a minha referência maior, Public Enemy. Eu recordo-me de ser criança, estar em casa, um dia à tarde, e de ver esse primeiro vídeo que mudou a minha vida, sem dúvida, não é? Que foi o Fight the Power. Esse vídeo tinha... Para quem não conhece o vídeo, e que pode ver até no YouTube, chama-se Fight the Power das Public Enemy, é um vídeo que aparece um grupo de negros que dizem Fight the Power, quer dizer que vamos lutar contra o sistema, e que aparecem com cartazes a dizer Fight the Power, e dizem coisas... Na estética... um pouco na estética política do Black Power dos anos 70. Sim, exatamente. E daqueles movimentos um pouco mais radicais, mas que marcaram muito todo o processo da negritude. Até porque diziam coisas muito interessantes, como, por exemplo, Elvis Presley roubou a nossa música e outras coisas que são um bocadinho radicais, na verdade, mas que são uma realidade também, não é? E que, por vezes, é também preciso, se calhar, ser um bocadinho radical para se fazer compreender a pessoas como eu, que tinha 8 ou 9 anos, para tentar perceber o que é que era isto da música negra e o que é que era isto da música no seu todo. E então foi a partir desse momento que eu tive essa porta que me levou para este infinito e que me faz hoje continuar a fazer música, sempre com esta perspectiva de compreensão do outro, mas sempre agarrado a uma raiz ancestral de afinidade com coisas das quais eu não me consigo libertar delas. Uma coisa interessante, porque tu, enfim, como muitos rappers, tendo como referência, enfim, Public Enemy, e do meu ponto de vista, a referência mais inteligente de se ter naquela altura, também que do outro lado haviam outros grupos, outros movimentos, outras estéticas também, mas do outro lado eu estou a falar da outra costa, enfim, do meu ponto de vista, esteticamente muito fortes, mas faltava-lhes de facto a mensagem. E aí Public Enemy completamente imbatíveis, não é? E, sobretudo no momento em que havia essa necessidade também de alguma rebeldia urbana, de se posicionar e de se assumir, enfim, de certa forma, alguma negritude que durante os anos 80 praticamente não se tinha ouvido falar. Era necessário ir buscar isso. Eu estava numa outra onda, estava na Native Tongue, com a Tribe Called Quest, então, ia dizer a seguir. Jungle Brothers e Della Soul, muito mais abstratos e muito menos politizados. Eu estava, de facto, nesse lado, mas também ouvia e gostava muito de Public Enemy, curiosamente, não propriamente de quem mandava mensagem política, mas de quem não dizia quase nada no grupo, não é? Flavor Flav, que eu ainda continuo a achar dos melhores rappers de sempre. Mas daí até fazer uma banda, qual é o percurso? É um percurso espinhoso. É um percurso espinhoso. É um percurso muito... Bom, se nós considerarmos Filhos de um Deus Menor como banda, eu tive a facilidade de fazer em casa. Fazer em casa. Era o meu irmão, até porque o meu irmão, em termos musicais, é muito mais profundo do que eu, não é? Portanto, na sua concepção, na sua gênese do que é o hip-hop ou o rap, o meu irmão era muito mais... Ele para mim, é a representação máxima do rap, no meu mundo. E como tal, foi com ele que eu aprendi imensas coisas. E, portanto, foi fácil começarmos ali a ligarmos um ao outro, porque lá está. Porque isto é que é interessante. O meu irmão era o rapper em casa. Eu era o indivíduo que estava ali entre as músicas da África, entre o reggae. Eu estava ainda nessa maionese. Porque isto para dizer, a minha ligação da música africana para o rap passa por... Eu ouvia música africana, tinha um disco em casa dos Tulipa Negra. Sim, muito importante. Muito importante mesmo. Muito importante. Porque foi esse disco que fez tudo. Portanto, tem esse disco de Tulipa Negra, que nesse disco tem uma versão do Bob Marley, do Bad Card. Eu tenho disco. Pronto. Sim. E, eu ouvi essa versão, sei lá, não sei que idade é que tinha, sei lá, 8, 9, não me recordo. Muito e ouvi essa versão muito profunda. Exatamente. E eu quando ouvi esse tema, eu disse, mas era uma sonoridade diferente. Porque era a sonoridade já reggae. Exato. E eu achei aquilo estranho e foi a partir daí, um pouco mais à frente, que eu comecei a descobrir Bob Marley e do Bob Marley para as músicas, para a América, para a Inglaterra e para essas músicas. Mas portanto, o Tulipa Negra são a banda que me faz fazer o crossover.
E o meu irmão, nessa altura, já estava mais ligado ao rap, aos primórdios do rap, não é? E, portanto, foi interessante perceber que eu quis-me juntar ao mundo dele, lá está, nunca perdendo a minha identidade inicial, que faz com que eu hoje faça a música também um pouco mais alternativa. Sim, E não tão ligada ao rap atualmente como fiz no início, porque lá está, é um percurso que tinha que ser feito, não é? Claro. Hoje tu não és um rapper, como eu já não sou quê? Eu hoje ouço muito rap, mesmo muito hip-hop. Ainda no último debate africano, do final do ano, quis fazer uma homenagem aos A Tribe Called Quest pelos 25 anos do primeiro álbum deles, que para mim marca-me até não pedir mais, porque há aquele toque jazz que já vinha comigo, aquele flow muito típico do Kitip, que é muito dele, muito calmo, muito tranquilo, muito abstrato e tal. Mas já não sou um b-boy. Já não sou um b-boy, porque já não posso ser um b-boy com essa pinta que eu tenho hoje, mas garanto que já fui. Agora, como é que se faz essa transição do b-boy para aquilo que tu és hoje? Tu és hoje um artista pleno, renascentista, que faz imensa coisa, és ator também, estás agora numa peça de teatro, se bem que cantando, mas és ator, tens que interpretar, mas sobretudo os teus 2 álbuns enquanto autor, não são provavelmente álbuns de rap, na minha perspectiva. Como é que se faz essa transição? Como é que esta evolução se dá? E porquê é que era importante para ti fazer? Olha, sabes, eu acho que essa evolução, no fundo, acaba por ser quase como a tua evolução, não é? Tem um bocado a ver com a idade também, não é? Claro. A idade muda-nos imenso e faz-nos colocar perspectivas, não é? E a cada 2, 3 anos da nossa vida vamos abrindo portas e a cada porta precisamos de mais uma chave para abrir outra porta, se quisermos evoluir, não é? Acontece que eu, com 17 anos, pensava mudar o mundo de uma forma. Aos 23 pensava mudar o mundo de uma outra forma. Aos 25 da mesma forma. Aos 41, conforme estou agora, quero mudar o mundo tendo em consideração que não posso utilizar alguns termos que se calhar já usava na altura, porque eu neste momento, o meu trabalho de campo é um trabalho social. Eu faço um trabalho social e de aproximação e de entendimento para com o outro, que é exatamente isto. Nós não temos que concordar com tudo o que o outro diz, mas temos que, obrigatoriamente, ouvir. E isso é o que nos falta, na sua maioria. Ouvir e compreender. E depois, então, aí tirarmos as ilações que nós quisermos. Mas fechar os olhos e tapar os ouvidos e não querer ouvir, nunca vamos conseguir chegar a lado nenhum. E é isso que qualquer pessoa, qualquer país, qualquer nação tem que fazer na compreensão da pessoa que está à sua frente. Por isso mesmo é que nós, ao evoluirmos, temos uma namorada, depois temos uma mulher e depois temos filhos. E isso, o que é que tem que ser feito? Numa casa, se nós quisermos ter uma relação que nos leva a 25 anos de casamento, por exemplo, ou mais, temos que saber ouvir, temos que saber compreender, viver socialmente dentro de 4 paredes, com filhos e mulher. E eu acho que é esta a única forma de... É mais ou menos essa. Mas tu estás hoje um singer-songwriter, quase. Sim. Estás mesmo ali, Sim. nessa estética, digamos, ou nesse posicionamento artístico. E estás também muito mais soul. Sim. Quase que ali a arriscar o foco em termos estéticos, não é? Sim. É engraçado estás a dizer isso, porque este próximo álbum vai ter muito mais disso ainda. Mais ainda? Mais. Ainda bem. Arrisquei muito mais. Eu acho que é um registro muito bom. Eu acho que é um registro muito bom, até porque eu comprei os teus 2 álbuns. Tens em casa e ouço. E antes de vir para aqui, ainda estive a ouvir no carro. Primeiro explica-me aquela capa do Afrodísia. É a família, irmãos? São os meus irmãos. São os meus irmãos. Sou eu e os meus irmãos. Lá está. Era impossível Era impossível para mim fazer um primeiro disco e não demonstrar a minha raiz. Não é? Aquelas são as pessoas que me acompanharam durante uma fase até que eu começasse a ser músico. Aquela é a minha identidade. Se eu não posso pôr ali os meus pais, porque se calhar não pensei nisso, mas posso pôr os meus irmãos, que são, de facto... Nós temos um ano de diferença entre todos, 1 ano e 1 mês de diferença, e durante aquele espaço temporal, até que eu tivesse 17, 18 anos, foram as pessoas mais importantes da minha vida e são a minha raiz, e eles ensinaram-me tudo aquilo que eu soube até aquela altura, e mais, como é lógico, mas até aquele momento era muito importante esse afrodisíaco ser a demonstração da minha africanidade e, ao mesmo tempo, eu quis jogar um pouco com a palavra,
de que se diz que existem coisas em África que são afrodisíacas, não é? Que alimentam, portanto, que são boas para o homem, como se chama dizer. E eu quis que a minha música fosse também boa para o homem e para a mulher no geral, sendo eu de São Tomé, não é? Aquela foto, enfim, eu tenho que fazer aqui esse reparo estético, é uma foto típica da família São Tomense. Das crianças, uns em pé, outros assim e tal. E eu achei, isto é de um gosto incrível e tenho que louvar quem te fez a capa, porque aquilo está... Foi eu próprio. Conceito incrivelmente bom. Depois as cores e tal, enfim, isso é outra coisa. Mas desse primeiro álbum para o Maturidades, aliás, isto tem tudo a ver, não é? Claro, enfim, em termos de conceito, de um para o outro. Maturidades é uma outra coisa. É uma outra coisa. Grandes canções, a preocupação em fazer grandes canções. És tu também a posicionar-te cada vez mais como um ícone, enfim, naquilo que é o universo alternativo português. E isso é um esforço pessoal. Custa-te fazer esse percurso? Como é que é para ti? Olha, isso é uma boa pergunta. Eu acho que me custa mais quando não me compreendem. E eu sei que isso acontece muitas vezes. Custa-me que não me compreendam e, possivelmente, o facto de não me compreenderem muitas vezes, até mesmo as pessoas que fazem parte do meu género, custa-me muitas vezes, ou durante muito tempo, costumo assumir que eu sou o primeiro a fazer aquilo que faço em Portugal. Não existe outra pessoa a fazer. E durante muito tempo tive, sei lá, ou vergonha, ou medo, ou que palavra se possa utilizar para aqui. Mas sim, durante muito tempo tive... Porque o rap em Portugal tinha esta dinâmica problemática de que tu tinhas que estar ali fechado entre quatro paredes e não podias fazer mais do que aquilo. Não é? Tinhas que rimar em cima de um beat. E a partir do momento em que eu, lá está, como disse há pouco, quis abrir uma porta, quis viajar para um outro planeta e em que a rima para mim não era suficiente, eu precisava das melodias que eu aprendi a ouvir enquanto criança para juntar frases porque na realidade é isto. Eu, vivendo em Portugal, sabia que através do rap, só por ele próprio, não iria conseguir chegar aos meus pais. Eu quis fazer música para que os meus pais também pudessem ouvir. Porque eu tinha coisas a dizer a eles. Eu não tenho só coisas a dizer aos miúdos. Eu tenho coisas a dizer aos mais velhos. E era difícil através do rap, porque nós sabemos que as pessoas mais velhas têm dificuldade em ouvir rap. Então, essa foi uma das minhas preocupações. Eu quero fazer com que os meus pais, os meus avós, os meus tios ouçam a minha mensagem e compreendam o que é um jovem com 18, 19 ou 20 anos tem para dizer sobre o mundo. Não é? Eu não sou nenhum alucinado, sou uma pessoa normal que vive numa sociedade e quer dizer coisas. E os meus pais têm que me ouvir. E eu acho que foi essa a minha abordagem. Nunca, e se de alguma forma as pessoas pensaram, porque o NBC quis ser o que quiserem chamar. Não, a minha abordagem foi mesmo esta. Eu quero que os meus pais me ouçam. Mas isso é uma coisa estranha. E eu sei, conheço mais ou menos o pequeno mundo português, enfim, a nível das estéticas e dos movimentos artísticos e tal. Sobretudo os pequenos mundos dos últimos 20, 30 anos, mas a verdade é que tu fizeste o teu percurso, mas outros rappers que estiveram no início também fizeram os seus, não é? Sim. Alguns mais solo, outros irem buscar as suas raízes, outros até já na Kizomba estão, não é? Exatamente. Há percursos, cada um com a sua opção estética. O teu foi um bocado mais cedo, mas, por exemplo, o Melody fez mais ou menos o mesmo percurso que tu, se bem que mais acid jazz, mais funk, mais cantor, assumido, soul, quase crooner, não é? É verdade. Portanto, há aqui uma série de gente a fazer, enfim, percursos diferentes. Lá fora, enfim, já nem vamos falar de quase todos, ou muitos deles, a fazerem também esse tipo de evoluções. Não há dramas. Não há dramas. Não há dramas porque eu acho que isso tem tudo a ver com... Como é que eu te vou dar um exemplo para que se possa perceber? De cada vez que o alicerce é feito, de cada tijolo que se coloca em cima daquela parede, aquela parede é quase construída com corações, não é? Porque eu tenho a total consciência de mim próprio, assumida, de que estou a fazer aquilo que eu quero que aconteça, mesmo de coração, é mesmo aquilo que eu quero. Não estou a fazer porque é uma... Não é? Vais acabar, então, por ser ator também, não é? Já que agora estás dessa peça, na verdade, está a ter sucesso, vamos lá ser claros, e a mensagem está a passar. Sim. Muita divulgação, muita gente, sobretudo, a
transmitir aquilo que vê na peça. Sim, sim. Quer dizer que tem que ser uma coisa com muita força. Sim. Eu ainda não vi, vou ver hoje, enquanto estamos a gravar, mas logo, diz-me uma coisa. O que é que te levou a viver essa nova experiência? Olha, isto, novamente, é muito interessante que se fale disto, porque isto é mesmo muito importante que as pessoas que nos estão a ouvir consigam perceber os nossos percursos e porque é que eu estou neste momento nesta peça de teatro e percebam mais do que isso, que as nossas lutas, tudo o que nós fazemos na nossa vida, quando é construído com esse objetivo de real sentido, as coisas acabam por acontecer naturalmente. E para mim é um privilégio enormíssimo estar nesta peça de teatro, que no fundo é o culminar, mais uma vez, de tudo aquilo que eu tenho vindo a falar. E isto podia passar como mensagem. Exatamente. Não é? Isto podia ser um disco. Esta peça de teatro podia ser um disco meu. Inclusivamente acontece que para este novo disco que eu estou a fazer, que se vai chamar Toda a Gente Pode Ser Tudo, brevemente vai sair, eu tenho um tema que eu podia perfeitamente encaixar nesta peça de teatro. Isso é brilhante, que a frase começa: eu só queria por um dia, por um ato de magia, toda a gente se conseguisse dar, não por medo ou cobardia, nem só pela de ouvir o outro ser a opinar, mas por ter a ousadia, ousar comer a fatia que algum dia alguém disse para não dar. E foi nessa entropia que a terra cresceu vazia e a azia que mantém em libertar. Mas eu não quero saber como foi, só sei que a alma me dói de cada vez que eu penso o mesmo. Isto tem a ver com a guerra. Tudo a ver. Até porque tu até metes a palavra, o conceito-chave para aquilo que eu imagino ser o objeto de Ruínas, que é o nome da peça. Exatamente. Entropia. Exatamente. Entropia. É isso mesmo. É mesmo isso. É uma peça, para quem não viu e não vai ter a oportunidade de ver, é uma peça que se passa no Congo, não é? No fundo, aquilo é um bordel, em que esse bordel converge a parte militar do Estado e as milícias, que vão a esse bordel, que confraternizam com as mulheres que lá estão e, no fundo, vão lá expurgar os seus dramas, não é? E acontece que nesse bordel, nesse bar, há uma senhora que é a dona e que ela, nesse bar, tem pessoas, mulheres, que foram violadas, tanto pela parte das milícias como pelos militares, mutiladas, como nós sabemos que em África acontece muitas vezes em vários países. Na República Democrática do Congo, então, é terrível. Exatamente, não é? É terrível mesmo, É, um campo social. E esta peça retrata exatamente isto, tal como os refugiados, mas principalmente esta dinâmica que do ser humano, o homem, ainda hoje no século XXI, permitir-se violar violentamente as mulheres, mutilando-as e fazendo com que elas deixem de ter a sua parte genital intacta como deveria estar. Portanto, é isto que a peça retrata, por isso mesmo é que a peça se chama Ruínas, porque tem a ver com as mulheres que são arruinadas. A parte mental e toda a parte da construção... claro, a parte mental... Claro. E é dura a peça. Muito dura. A peça é pesadíssima. As primeiras vezes que eu estive em ensaio, durante umas 3 semanas, eu próprio ficava um bocado a pensar, mas esta peça vai mesmo para a cena? Vamos mesmo ter que dizer estas coisas assim? E todas as vezes que a peça acontece, todos os dias, há uma parte na peça que eu estou com a Selma, o Amus, a cantora, e todos os dias em que aquele momento acontece, eu não sei se é ela que está realmente a fazer o seu papel ou se aquilo é mais do que... Portanto, eu acho que ela... um realismo... Eu acho que ela interiorizou quase que todas aquelas mulheres que sofreram dentro de si e liberta aquilo naquele momento. Porque de todas as vezes que aquela cena acaba e que nós temos que sair de cena, eu vou-lhe sempre dar um abraço. Não tenho como. Para apaziguar um bocado porque a peça é mesmo muito forte. Tem coisas que eu não imaginaria que pudessem estar em cena e que quem vai ver é uma experiência... Tem que sair dali a querer mudar alguma coisa na sua vida, ou pelo menos a ter consciência de que o mundo, de facto, não é perfeito, mas nós temos que arranjar alguma solução para ele, de alguma forma, dentro de nós, para ajudar. Meu caro, podíamos estar aqui a tarde inteira a falar, mas acho que aquilo que nós dissemos chega. E vou ficar à espera de ti aqui na STP-TV para falarmos sobre o teu próximo álbum. Com certeza. Quero-te aqui exatamente com música para falarmos exclusivamente
do próximo álbum, mal tenhas tempo, enfim, depois das promoções e esse tipo de coisas, essa casa está aberta para que falemos sobre ele e sobre a tua música e sobre aquilo que tu crias enquanto criador. Com certeza. E se quiseres, também posso cantar ao vivo. O que tu quiseres. Ótimo. NBC, muito obrigado. Obrigado. Já de seguida, fica atento às notícias da semana. Seguem-se as notícias internacionais e de São Tomé e Príncipe que destacamos para hoje. A quebra das receitas fiscais angolanas com a exportação de petróleo agravou-se em setembro, caindo 52,8% face ao mesmo mês de 2014 e representando um encaixe de 114,8 mil milhões de kwanzas. Em causa está a crise da cotação internacional do barril de crudo que se faz sentir desde o final de 2014 e cuja quebra agravou as contas angolanas, o segundo maior exportador da África subsaariana, que depois de uma ligeira recuperação em junho, viu novamente as contas agravarem-se. O orçamento finalmente foi aprovado na globalidade, portanto, nova reação, nova intervenção de nenhum lado, mas a pergunta que eu faço, está satisfeito agora com a aprovação deste relatório? Sim, como veem que esse orçamento foi aprovado com os votos a favor do partido que sustenta o governo e votos de abstenção, digamos, por parte da oposição. Eu quero primeiro agradecer a celeridade com a qual o Parlamento trabalhou nesses documentos, na especialidade, o que nos permite hoje termos um instrumento importante da ação do governo. Eu creio que este ano houve um debate profundo, apurado, quer na generalidade, quer na especialidade, e cabe a nós agora, o governo, com esse instrumento, começarmos a trabalhar. Sim, e por que não foi feita nenhuma intervenção? Já não é necessária? Eu acho que, no que diz respeito ao orçamento, tudo foi dito. Foi dito através do debate, um debate sobre vários aspectos, que tocou em questões profundas, que tocou também nas nossas brigas políticas habituais, e parece-me que quer da parte da oposição, quer da parte do partido no poder, quer da parte do governo, o que nos interessa agora é, de facto, executar esse orçamento, e haverá outros momentos ainda para a prestação de conta, para o debate contraditório, e estaremos sempre disponíveis. Sim, mas uma coisa que se constatou ao longo dessa discussão foi essa, digamos, unanimidade, consenso entre os partidos políticos. Não acho um bocado estranho? Eu creio que a situação financeira internacional é extremamente complicada. É uma situação difícil em que nós todos estamos apreensivos em relação, enfim, à evolução e como é que São Tomé e Príncipe poderá, país extremamente dependente, executar os seus planos de investimento e de funcionamento no ano 2016. Daí que eu creio que há uma atitude talvez de expectativa, de responsabilidade também, por parte de todos os atores políticos face à situação internacional. E o segundo aspecto, eu creio que o governo explicou, quer durante o Estado da Nação, quer durante o debate, qual é a situação real do país, e que não dá muita margem para as especulações ou politiquice. Nós estamos no real, estamos num país com grandes dificuldades, com necessidades de reformas profundas, de quebrarmos alguns maus hábitos, de promover o país, de conseguirmos levantar, sobretudo, apoios financeiros para podermos nos desenvolver. Por isso, a agenda não é uma agenda fácil, ela requer responsabilidade, trabalho e algum consenso também nacional. Se foi isso, de facto, que originou, digamos, esse clima relativamente apaziguado, eu acho que é positivo e ajuda o governo também a trabalhar melhor. Sua Excelência, só uma parte. O país irmão Guiné-Bissau vive, sobretudo o Parlamento, vive, entre aspas, uma crise política. Sua Excelência gostaria de ter algumas considerações sobre isso? Sabe, nós todos estamos preocupados com a situação de Guiné-Bissau. Estamos preocupados, é um país irmão, um país que faz parte da nossa comunidade, quer dos PALOPs, quer da CPLP. É evidente que cada país tem o seu processo, tem, enfim, o seu contexto próprio, mas continuamos a apelar
todos os atores políticos da Guiné-Bissau para a busca de consensos dentro do quadro constitucional, mas de facto para priorizarem o diálogo, o consenso, porque se não for assim a Guiné-Bissau não terá estabilidade e não terá sobretudo as condições de apoio financeiro da comunidade internacional para o seu desenvolvimento. Nós estamos preocupados com a situação, mas só podemos de facto apelar e evidentemente disponibilizar tudo quanto está ao nosso alcance para ajudar as partes a um melhor entendimento. Só a última questão o sindicato dos professores enviam um aviso prévio ao governo sobre a greve. O que é que o Sr. Nunes tem a avançar sobre isso? Bom, sabe que a greve é um direito. É um direito, eu só quero dizer que, e toda a gente terá percebido isso, em 2015, e este ano vamos continuar, tem havido um grande esforço no sentido de lidarmos com as questões do setor da educação, dialogar, fazer um certo número de melhorias, quer no que diz respeito à carreira docente, quer no que diz respeito aos subsídios de transporte, quer no que diz respeito também, caso a caso, a analisar a situação particular de alguns professores, de alguns diretores, ou de alguns grupos, ou de algumas categorias. Querem melhorar as condições também através, por exemplo, da Casa dos Professores, etc. Eu acho que, e quer através também, digamos, de uma atitude de inclusão. Recordem ainda a iniciativa de reunir todos os ministros da Educação Nacional que São Tomé e Príncipe conheceu, para discutirmos de uma questão que é nacional, que é uma preocupação de todos, que é a educação nacional em São Tomé e Príncipe. Daí que o governo está tranquilo. Nós temos consciência de estarmos sempre disponíveis, de fazer todo o esforço na medida das limitações que tem o nosso país para que a educação se porte melhor. Se os sindicatos acharam que a melhor via é a greve, iremos ver. É um direito, iremos ver. Agora, eu quero que as pessoas tomem consciência de uma coisa, que não podemos dar aquilo que nós não temos. Podemos discutir e podemos, sobretudo, apresentar a toda a classe dos professores desse país aquilo que o governo tem estado a fazer. E vamos à discussão, vamos ao diálogo, vamos tentar alguns consensos que são necessários, vamos procurar a melhoria que nós podemos, mas não podemos dar aquilo que nós não temos. Obrigado. Antes de terminarmos, deixo-lhes a minha sugestão. O Interior da Noite, Leonora Miano. Eu estou apaixonado por essa escritora camaronesa que vive em Paris e que eu conheci através do seu último livro, A Estação da Sombra, que é um livro absolutamente genial, provavelmente o melhor livro que eu li em 2015, e para mim foi uma surpresa total. Esta capa, que é uma capa horrível, do Interior da Noite, tem tudo que ver com aquilo que eu estive aqui a falar, ou parte daquilo que eu estive aqui a falar com o NBC no programa de hoje, que é, efetivamente, a questão da violência sobre as mulheres em alguns contextos políticos e sociais na África Ocidental. Não é, eu vou a meio do livro, não estejam à espera que a Leonora Miano faça aquela literatura, enfim, complacente, aquela literatura, enfim, de pena, aquela literatura emocional e facilmente emocionável. Não, toda a escrita dela é profunda, é dolorosa e, sobretudo, as frases atacam e ferem quem está a ler e até quase que nos despe. Portanto, é uma grande escritora que eu tive a oportunidade de descobrir no ano passado e que tem sido, para mim, a grande surpresa da literatura africana, enfim, desde 2015 para agora. Está a acontecer muitas mulheres a escreverem em África, muitas mulheres a escreverem sobre a situação da mulher africana sem condescendências, sem medos, sem receios, sem paternalismos, relativamente a elas próprias, paternalismos, enfim, estão a escrever mesmo, estão a escrever, e essa é mais uma escritora que se junta a Taya Selassie, que se junta a Chimamanda Adichie, que se junta a uma série de grandes escritoras, a Violet Mbayo, uma grande escritora africanas que estão a escrever grande literatura
e é um gosto poder viver no mesmo tempo que essa gente. Obrigado por nos ter acompanhado. Espero por si no próximo sábado pelas 18. Estamos no YouTube, canal STP TV. Sou a Billy Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.